Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai. Inspiração, Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos de volta! Salve, salve galera, boa noite mais uma vez, estamos de volta. Vamos dar continuidade aí ao assunto vícios de linguagem. Neste tempo agora, nós vamos focar nos tipos específicos, como a ocorrência, né? E, obviamente, para a gente poder evitar, belezinha? Bem, o primeiro vício de que vamos falar hoje é o barbarismo. O barbarismo é um vício cometido em relação ao uso da palavra em si. E aí, lembra daquilo que a gente, né, vem conversando já há muito tempo. As palavras, elas significam, elas têm significados. E lembra dessa palavra bárbaro? Né? A palavra bárbaro, ela pode ter dois significados. Um muito bom, bárbaro, que coisa fantástica, e bárbaro de algo ser muito ruim. E aí você associa lá a questão histórica dos bárbaros que vinham e destruíam tudo. Então, no caso de vício de linguagem, o barbarismo está para esse lado do sentido ruim, tá bem? Esse sentido ruim, ele se constrói em relação ao que, como eu falei, ao universo que envolve a palavra. Então, dentro do barbarismo, a gente tem quatro tipos. Quais são os tipos de barbarismo? O ortoépico,
o prosódico, o gráfico ou flexional e o semântico. Qual é a diferença entre cada um deles? Bem, ortoépico, ortografia. Você vai mexer, obviamente, né, na ortografia da palavra, de modo que a pronúncia dessa palavra vá sofrer alteração. Então, o ortoépico é a mudança da palavra no que diz respeito à sua estrutura, sua, né, escrita, e isso, obviamente, repercute numa pronúncia inadequada. Isso é comum justamente por conta da pronúncia. A gente tem uma tendência a pronunciar algumas palavras inadequadamente e, de tanto repeti-las, a gente tem o hábito de levar para a escrita. Então, por exemplo, ó, cadastro, sobrancelha, problema. Isso é muito comum de a gente encontrar as pessoas falando. E aí o correto é cadarço. Tem um R aqui, tá? Sobrancelha, ok? Problema. E aí a gente tem a questão aí de mudar isso, de tirar alguma letrinha, de tirar um pedacinho ou de acrescentar, né? É muito comum aqui no Rio, especialmente, que as pessoas tirem o D do gerúndio, falando, vendo, ao invés de falando, vendo, ok? Então, nessas ocorrências, a gente tem um problema ortoépico. O que é o problema ortoépico? Volto a dizer, é um problema que se caracteriza a partir de uma pronúncia inadequada que gera uma ortografia inadequada, ok? Prosódico. O prosódico também está ligado à questão de uma pronúncia inadequada. Só que, nesse caso, existe uma pronúncia inadequada relacionada à sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? A gente falou disso durante a aula de acentuação. A sílaba tônica é a sílaba forte. Quando eu mudo a sílaba tônica da frase, eu tenho uma tendência a mudar a entonação da determinada sílaba. Consequentemente, eu posso acabar caindo num problema de grafia também, de acrescentar, por exemplo, um acento onde não há. Por exemplo, recorde, rúbrica, essas palavras não existem. O correto é recorde, o correto é rubrica. Então, vem aqui comigo no quadro, rapidinho, ó. Quando eu digo recorde, eu estou marcando a sílaba mais forte aqui. E isso é um erro. Ao marcar a sílaba tônica aqui, eu tenho, ó, última, penúltima, antepenúltima. Se a antepenúltima sílaba é a tônica, a regra gramatical diz que toda proparoxítona é acentuada, então eu tenho que colocar um acento. Se eu coloco rúbrica, eu tenho que colocar um acento. Por quê? Porque vai seguir exatamente a mesma lógica, mas isso está equivocado. Na verdade, essas palavras, elas não recebem acento, e aí o correto é isso daqui. Essa marcação muda a pronúncia. Por quê? Porque aqui eu tenho uma palavra terminada em E e uma outra palavra terminada em A. Se elas fossem oxítonas, elas seriam acentuadas aqui, ok? Oxítonas terminadas em A e em E recebem acento. Elas não recebem. E aí, se elas não recebem, elas não podem ser oxítonas. Elas também não podem ser proparoxítonas. Restou para mim a sílaba do meio. Então, essas palavras são, na verdade, paroxítonas terminadas em E e A. Paroxítonas terminadas em E e A não recebem acento. Então, o correto é recorde, rubrica, ok? Essa questão pode interferir
necessidade de você acabar colocando, por conta de uma pronúncia inadequada, o acento que não existe nessa palavra, tá? Então tomem cuidado com isso daí, belezinha? Bem, e nesse caso, quando eu mudo, né, a sílaba tônica, quando eu provoco uma estranheza na palavra por conta da mudança de tonicidade da sílaba, eu tenho uma questão prosódica. O gráfico flexional. O que é o gráfico flexional? É quando a palavra apresenta uma grafia inadequada por conta de uma flexão inadequada. Ou seja, eu coloco um feminino de uma palavra que não existe. Eu coloco um plural que não existe. Exemplo. Cidadãos. Não existe. Essa flexão de número não existe. Com a palavra cidadão, o plural é apenas o acréscimo do S. Eu não troco o A-O-til pelo O-E-til e acrescento S, tá? Questã, como se questã fosse feminino. E aí eu tenho que colocar uma flexão. Não, isso não existe, tá? Então tomem cuidado com essas ocorrências, para que vocês não cometam esses deslizes no texto de vocês. O semântico. O semântico é quando a gente usa uma outra palavra no lugar de uma. Porque talvez elas são muito parecidas na grafia, ou porque elas são muito parecidas na pronúncia, ou elas são parecidas nas duas. E isso vocês veem na parte de semântica, né? Vocês têm lá a questão das palavras paronímias, das palavras homonímias, né? Os homônimos homógrafos e os homônimos homófonos. Ou seja, são palavras diferentes, mas que se eu uso de maneira inadequada no meu texto, eu posso prejudicar o sentido. Então, ó, vem aumentando o tráfego de drogas na favela. Nesse caso aqui, a pessoa quis dizer que vem aumentando o tráfico. Tráfico e tráfego são duas palavras parecidas na pronúncia e parecidas na grafia, mas elas não são idênticas em nada. Tráfico significa comércio ilegal, e aqui está se falando de drogas, então é o comércio ilegal, e tráfego é transitar. Então não era a semântica atribuída aqui, ok? Então o primeiro caso é o de barbarismo, com essas 4 ocorrências. O segundo caso é o solecismo. O vício de linguagem conhecido como solecismo é aquele em que a gente identifica desvio gramatical cometido no uso da sintaxe, como a gente já viu. Sintaxe e algumas questões vocês já viram em redação com o David na competência 1. A sintaxe é a organização dos termos dentro de um determinado período. Bem, ao fazer isso, eu preciso ter concordância, preciso seguir a regência e preciso ter a colocação pronominal. Na concordância, a gente tem 2 tipos. A concordância a concordância nominal, né, que se estabelece entre os termos nominais, o substantivo e os adjetivos, o substantivo e um numeral, um pronome adjetivo, enfim. E a concordância verbal, que é quando eu tenho a relação do sujeito com o verbo ou do verbo com o complemento. Bem, haviam muitas pessoas na fila. Isso é um erro. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, não vai para o plural, é um verbo impessoal, então ele tem que ficar no singular. Logo, o correto seria: havia muitas pessoas na fila. Bons, hora e lugar para um descanso. Aqui eu tenho a palavra hora, feminina, singular, e tenho a palavra lugar, masculino, singular. E aí, quando o adjetivo está antes de 2 substantivos de gêneros diferentes, ele concorda com o mais próximo. Boa hora e lugar para um descanso, tá? Fazem 3 anos que não a vejo. Verbo fazer, assim como o verbo haver, com o sentido de tempo passado, de tempo decorrido, são verbos impessoais, não vão para o plural. Então, faz 3 anos que não a vejo, ok?
A regência. A regência tem a regência nominal e a regência verbal. É o fato de um nome ou de um verbo pedir uma preposição para se ligar a algum elemento. Então eu preciso ter o uso adequado da preposição pedida pelo termo verbal ou pelo termo nominal. Ou ver se não tem a necessidade, porque às vezes o termo não pede preposição nenhuma e a pessoa coloca. Ela está cometendo um solecismo de regência. Então reparem ali, ó, obedeça o chefe. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. O verbo pede preposição, então é obedeça ao chefe. Assistir no sentido de ver é assistir a alguma coisa, assistir a um filme. Conhecer é um verbo transitivo direto, não pede preposição. Então, não o conheço, não a conheço, não poderia ser o lhe, porque o lhe substitui o objeto indireto. E o objeto indireto, por si só, é introduzido pela preposição. Nesse caso, eu não poderia ter. Por quê? Porque preposição é uma questão da regência, tá bem? De colocação é em relação ao uso do pronome oblíquo átono na frase. Se eu tenho que usar a próclise, se eu tenho que usar a ênclise, ou se eu tenho que usar a mesóclise. Então, ó, me fale a verdade. Não posso começar uma oração pelo pronome oblíquo átono. Então, é fale-me a verdade. Amanhã trarei-lhe o livro que prometi-lhe. Amanhã trarei-lhe. O verbo, aqui, em relação ao pronome, eles dois iniciam a oração. E esse verbo está no futuro do presente. Então eu não posso iniciar pelo pronome, né? Mas eu também não posso usar de jeito nenhum uma ênclise. Nesse caso eu teria que usar a mesóclise. Amanhã trar-lhe-ei. Ou eu tiro essa vírgula. E aí se eu tirar essa vírgula, amanhã lhe trarei. Aí o amanhã, que é um advérbio, puxa o pronome para antes do verbo. Que prometi-lhe, esse lhe precisa vir para cá, porque o que, né, seja ele o que for, seja ele pronome relativo, seja ele conjunção integrante, ele vai sempre puxar o pronome pessoal, do caso oblíquo, para antes do verbo, para a posição de próclise. Então, o solecismo caracteriza os desvios no cumprimento da norma gramatical em relação às exigências da sintaxe, né? Na sintaxe de concordância, sintaxe de regência e sintaxe de colocação. Beleza? E aí, vamos ver uma questãozinha sobre isso, ó. Qual o vício de linguagem que se observa na frase? Eu não vejo ele faz muito tempo. Bem, reparem aqui. Vamos fazer uma análise dessa construção. Eu não vejo ele. Bem, repara que aqui a gente tem um pronome que é um pronome pessoal do caso reto. E isso é muito comum na nossa língua falada. Usar o pronome pessoal do caso reto ocupando o lugar de um complemento verbal. Eu falei com vocês, quando a gente viu essa relação de pronomes, quando a gente falou de complementos também, que os pronomes retos ocupam o lugar de sujeito da oração. Os pronomes que ocupam o lugar de complemento são os pronomes oblíquos átonos. Então esse uso está inadequado. Faz muito tempo, enfim. O erro está aqui no ele, tá? Eu não posso usar um pronome reto, pronome pessoal do caso reto, como complemento. Isso caracteriza um solecismo, um cacófato, um arcaísmo, um barbarismo ou uma colisão. Nesse caso aqui, a gente tem um solecismo. Por quê? Porque a gente está falando de sintaxe. A gente está falando do uso exatamente de uma determinada função sintática em relação ao eixo da oração. Por que que não é um barbarismo, Felipe? Porque não tem um problema na palavra. A palavra ele está escrita corretamente. Ela não teve nenhum problema na sua construção. Por isso que não é um barbarismo. Os outros casos a gente ainda nem falou.
a gente ainda vai abordar. Então, você nem precisaria ficar na dúvida neste momento, tá? Mas a gente ainda vai falar sobre cada um desses outros casos aqui. Bem, cacofonia, que a gente vai pegar ali agora, ó, falar do cacófato. A cacofonia nada mais é do que um som desagradável. Cacofonia é um equívoco que se constrói a partir de um desequilíbrio sonoro. E aí a gente tem 3 possibilidades: o cacófato, o eco e o parequema, tá? O cacófato é o mais conhecido. O que é um cacófato? É quando o final de uma palavra ou uma palavra inteira com o início da outra ou com a outra palavra inteira se juntam e formam um som ruim. Então, ó, Ilka ganhou, ó, cagar. Ilka ganhou um presente. Ele sempre marca gol, cagou. Mãe de mijar o documento, mijar. Então, é a pronúncia na junção final de uma palavra inicial de outra traz um som desagradável. Isso é um cacófato. O cacófato é um tipo de cacofonia. O eco já tem a ver com as repetições dos sons. Essas repetições podem ser no início, no meio ou no final das palavras, sem problema nenhum. Vicente já não sente dor de dente como antigamente. Olha esse ente aqui nas palavras, ao final das palavras. Então isso é um eco. E isso aqui é comum a gente pegar também quando vocês produzem a redação assim, ó, politicamente, economicamente, numa sequência de termos terminados em mente, somente o último recebe. Então, econômica, política e socialmente. Só o último recebe, tá? E o parequema é quando a gente tem ou sílabas idênticas, uma palavra termina com uma sílaba que é idêntica à sílaba com a qual a outra palavra começa, ou elas são pelo menos parecidas, próximas. Cone termina com ne. Negro começa com ne. Cone negro. Então, uma termina com a sílaba que é idêntica à sílaba da outra. Vaca cara termina com K e começa com K. Mesma sílaba. Pouco caso. Co e K. Sílabas parecidas, tá? Ou são sílabas idênticas, a final e a inicial de cada palavra, ou são sílabas parecidas, semelhantes. Essas ocorrências caracterizam uma cacofonia, belezinha? Bem, o próximo caso é a redundância, também conhecida como pleonasmo ou tautologia. A gente já falou um pouquinho sobre pleonasmo quando a gente falou sobre o objeto pleonástico, né? A ideia do pleonasmo é a ideia da repetição. Ou seja, eu repito a ideia dentro de uma mesma frase e isso é desnecessário, tá? No panorama geral, todos foram unânimes. Se todos, por que unânimes, né? Não há necessidade. Vamos antecipar para antes e criar novas ideias. Se vamos antecipar, é para antes. Agora, essa frase daria para a gente pensar num contexto, para ela ser aceitável, esse primeiro trecho, né? Então, digamos que nós estivéssemos aqui numa reunião. Por exemplo, Juan, a gente está numa reunião e a gente tem uma... a gente precisa apresentar um projeto daqui a 2 semanas. Aí você diz assim, vamos antecipar para a semana que vem. Aí eu digo, não, vamos antecipar para antes. Ou seja, antecipar para antes de semana que vem. Nesse contexto, faz sentido. Agora, se eu digo, ó, teremos que apresentar o projeto daqui a 2 semanas. E aí o Juan fala, não, vamos antecipar para antes. Não pode. Aí ou fala, vamos botar antes ou vamos antecipar somente, tá? Então tudo depende do contexto. E criar novas ideias. Se você vai criar, é óbvio que é algo novo, tá? Então não há necessidade. Menina, entre para dentro do seu quarto. Se você vai entrar, é para dentro. Então, subir para cima, descer para baixo, sair para fora, são construções
pleonásticas, tá? Esse nome aqui é pouco usado, mas é importante que vocês saibam também, porque vai que ele surge em alguma prova e de repente você, que é isso? Nunca ouvi falar sobre isso. Pelo menos você já ouviu, sabe do que é. É a mesma coisa que redundância ou pleonasmo, ok? Bem, vamos ver aqui mais uma questão. Identifique a alternativa em que ocorre um pleonasmo vicioso. Por que a questão botou pleonasmo vicioso, Felipe? E não só pleonasmo. Lembra que eu falei com vocês que a gente tem o pleonasmo lá enquanto objeto? Aquele pleonasmo não é vicioso, ele é proposital. O pleonasmo vicioso é esse que caracteriza um erro mesmo, um desvio. É uma construção sem intenção. O outro pleonasmo, ele é uma construção intencional. E isso se manifesta, o pleonasmo, enquanto figura de linguagem também, que aí vai caracterizar um recurso proposital estilístico no texto. Então, o pleonasmo vicioso é quando ele é um vício, ou seja, um desvio que a pessoa comete sem perceber que está cometendo, ok? Ouvi com meus próprios ouvidos. A casa já não há quem a limpe. Para abrir a embalagem, levante a alavanca para cima. Bondade excessiva, não a tenho. Então, em que alternativa ocorre um pleonasmo vicioso? Aquilo que eu falei. Se eu vou trazer a questão para a ideia de repetição, eu só tenho isso na letra C, né? Para abrir a embalagem, levante. Se eu vou levantar, só pode ser para cima, né? A alavanca para cima. Aí você poderia me perguntar, Felipe, por que não poderia ser a letra A? Ouvi com meus próprios ouvidos. Porque se eu ouvir, só pode ser com os meus próprios ouvidos. Repara, ali é uma ideia de frases que a gente tem como ditados populares. Eu vi com meus próprios olhos, ouvi com meus próprios ouvidos, no sentido de que você confirma de que quem teve contato com aquilo foi você. Então é uma reafirmação. E aí, nesse caso aqui, tem pleonasmo? Tem. Mas é vicioso. É proposital. Diferente desse aqui. Aqui é aquele desvio, é aquele que a gente não consegue se desvencilhar. Lembrem-se disso, tá? Então, eu vi com os meus próprios olhos. Tem um pleonasmo também, mas esse pleonasmo é estilístico. Ele marca uma construção proposital que, nesse caso, se dá por conta de ditados populares, ok? Não confunda uma coisa com a outra. Próximo caso de vício de linguagem, a ambiguidade. Um outro nome para ambiguidade é esse aqui, esse nome bonito, tá? Mas que é importante vocês saberem também. Anfibologia. O que é isso? A frase inteira permite mais de um entendimento. E aí, isso pode se dar por conta de uma má construção, que é o que na maioria das vezes acontece, né? Porque a ambiguidade acontece por dois problemas. Mas quando ela é um vício, ela só acontece por conta de um. Por conta de uma má construção da frase. O outro é proposital. E aí o outro tipo de ambiguidade é o que a gente chama de ambiguidade lexical. É uma ambiguidade que a pessoa precisa ter criatividade para construir. Ela é bem vista em frases de propaganda e tudo mais. Não é o caso aqui. Aqui a ambiguidade enquanto vício é um desvio, é um erro realmente. E ela não foi criada propositalmente. Ela foi criada ao acaso. Então, ó, obra para o Maracanã. Quais são as duas possibilidades de entendimento sobre essa frase? Olha o outro caso. As testemunhas viram o homem passar pela janela. Quais são as duas possibilidades de entendimento? Primeiro caso, obra para o Maracanã.
tem alguém fazendo, primeira leitura, tem alguém fazendo uma obra em prol do Maracanã, ou há uma obra e essa obra parou o funcionamento do Maracanã. Essas são as duas possibilidades de interpretação. Uma obra feita para o Maracanã, ou seja, uma obra que vai melhorar o Maracanã. Obra deixou o Maracanã parado, ou seja, deixou o Maracanã sem funcionamento. As testemunhas viram um homem passar pela janela. Quem é que estava? A testemunha estava na janela e da janela ela viu o homem passar? Elas, no caso, né, viram o homem passar? Ou o homem passou pela janela e as testemunhas viram essa atitude? Existem essas duas possibilidades. Então, as testemunhas da janela viram o homem passar. Ele estava simplesmente passando, ponto. As testemunhas viram o homem que atravessou a janela. E aí, nesse caso, o homem passa pela janela. E elas viram tal atitude. Então, nesses dois exemplos aqui, o que nós tivemos foi um problema na construção da frase. E isso não é proposital. Nessas ocorrências, a gente tem um vício, então. É uma ambiguidade estrutural. Por que estrutural? Porque está na construção da frase. A frase foi mal construída, consequentemente, eu gerei a possibilidade de mais de um entendimento, ok? Então, é importante ficar atento a isso aí. Reparem nessa questão aqui que foi do Enem, ó. Vamos vir para cá. A manchete tem um duplo sentido. E isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ser evitado com a seguinte redação. Ele quer que você apresente como que isso daqui seria reescrito, evitando o problema de duplo sentido. Então, o texto diz assim, ó, no ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, o jornal publicou a seguinte manchete. Campanha contra a violência do governo do Estado entra em nova fase. Campanha contra a violência do governo do Estado entra em nova fase. Quais são as duas leituras possíveis? Olha, o governo fez uma campanha contra a violência e ela entrou em nova fase. Uma leitura. Segunda leitura, existe uma campanha que é contra a violência que o governo pratica. Ou seja, em uma é o governo que desenvolve a campanha contra a violência e na outra a campanha é contra a violência praticada pelo próprio governo. Essas são as duas leituras possíveis. Mas considerando a intenção, qual seria a construção que permitiria um entendimento adequado disso? Campanha contra o governo do Estado e a violência entram em nova fase? B. A violência do governo do Estado entra em nova fase de campanha? C. Campanha contra o governo do Estado entra em nova fase de violência? D. A violência da campanha do governo do Estado entra em nova fase? Ou E. Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase. Fica muito óbvio aqui que, para essa questão, o gabarito é a letra E, né? A campanha é realizada pelo governo do Estado e essa campanha é contra a violência. Ponto. Campanha contra o governo. A campanha é contrária ao governo, né? E é contrária à violência. Não foi isso que ele quis dizer. A violência do governo. O governo é violento, eu estaria dizendo isso. Não é isso não é essa a intenção original. Campanha contra o governo do Estado entra em nova fase de violência. Essa daqui não faz nem sentido, né? Entra em nova fase de violência. Não faz sentido nenhum. A violência da campanha do governo do Estado entra em nova fase, ou seja, a campanha dele é uma campanha violenta? Também não é. E aí você tem que ler isso daqui, ó. O governo promoveu, o governo é o agente, uma campanha com o intuito de reduzir os índices de violência. Então, você precisava ter esse encaminhamento para buscar a resposta. Por isso, gabarito, letra E, ok? Então, toma cuidado com isso e leia atentamente.
Arcaísmos. O arcaísmo é mais um vício de linguagem, e esse daqui a gente já meio que... Quase que eu deixei passar do cair. A gente já meio que falou dele no outro tempo, quando a gente falou da questão das palavras sofisticadas. Só que existe uma diferença de palavra sofisticada para arcaísmo. O arcaísmo é caracterizado a partir de palavras que não são mais usadas mesmo no nosso idioma, mas que as pessoas julgam que elas trazem para o texto uma plenitude, uma ideia de enriquecimento e insistem em usar. Tomem cuidado com isso, tá? Essas palavras estão em desuso, elas estão apagadas já, obsoletas. São palavras que existem e vão se manifestar em textos antigos, textos da literatura, textos históricos, mas nos textos atuais, não. Então, ó, o pronome vós caracteriza um arcaísmo. A gente tem usado você, vocês, né? Então, essas construções estão sendo as novas, ok? A mesóclise, que a gente já comentou, é um arcaísmo. A gente tem sempre ali a buscar algum jeito de desconstruir a frase para fazer uso de uma próclise ou de uma ênclise, mas de uma mesóclise não. A apossínclise nem se usa mais. A gente falou de apossínclise. Por quê? Porque vocês podem ler um texto de Machado de Assis, por exemplo, e vocês vão encontrar uma apossínclise lá. Vocês podem ler um trecho de uma Bíblia e vai ter a apossínclise lá. Mas no dia a dia, no uso, esse tipo de construção não é mais usada, ok? O pretérito mais que perfeito, a gente não usa mais falar, a comprar, a combinar, a vira. A gente tende a usar a construção composta. Tinha falado, tinha visto. Tá? A guisa de, essa expressão para tentar fazer ali uma conexão entre informações, usa a maneira de. Esquece isso. Apalermado, magote, enfim. São palavras em desuso. Palavras que estão de lado aí na nossa língua, consequentemente, elas não embelezam o seu texto. Se você acha que elas vão trazer um brilhantismo, você está cometendo um grande erro com isso, tá? Então, deixem de usar. Palavra sofisticada é palavra que a gente ainda usa, mas que é palavra difícil. O arcaísmo, a gente nem usa mais. Então, deixa de lado isso daí, belezinha? E a gente tem também o vulgarismo, ou plebeísmo. E aí, se por um lado eu tenho um termo muito sofisticado, eu tenho também um termo muito chulo, um termo muito agressivo pela sua trivialidade, é um termo vulgar de fato. É quando você usa palavras aí de baixo calão, palavras que são grosseiras, que são agressivas. Então, isso também não pode aparecer no seu texto, tá? Aquele cara é um tremendo babacão e dançou feio. Você falar assim é uma coisa, você reproduzir isso num texto escrito é outra. Então você poderia reescrever, aquele rapaz é um tolo e sofreu as consequências disso. Olha a diferença aí de uma polidez no discurso, né? E não tem sofisticação, não. Não tem palavras difíceis, são palavras ali que caracterizam o nosso dia a dia, mas que tira toda essa construção pesada, agressiva, tá? Minha namorada cagou na minha cabeça. Isso é muito comum de a gente ouvir. Então, você substitui e diz, minha namorada não me deu atenção suficiente, não tem palavra difícil, não tem palavra sofisticada, mas você consegue apagar essa questão da vulgarização. Palavras feias, palavras de baixo calão, palavrões, agressivas. Então, são palavras que você precisa deixar de fora também da construção do texto que você vai produzir, ok? Estrangeirismo, cada vez mais comum também nos textos. O estrangeirismo, se for usado, só pode ser usado em último caso, ou seja, quando não houver um correspondente dele. E aí você precisa colocá-lo entre aspas, tá? Ah, tem um correspondente na língua. Você não pode usar. Você precisa usar o correspondente na nossa língua. Então, ó, o show é hoje. Eu posso trocar por o concerto é hoje,
Acabou. Concerto é uma palavra da nossa língua. Show não é. Vamos comer um hot dog? Eu troco hot dog por sanduíche. Ou, dependendo da situação, se for uma comunicação de língua falada, cachorro quente, né? Não sei se em todos os lugares também vocês chamam de cachorro quente. Preciso ir ao toalete. A gente tem uma palavra que é banheiro. Tão simples. Por que usar toalete? Ah, parece que é rico e tal. Não muda em nada. É exatamente a mesma coisa. Tem a mesma função aqui e lá. Então, usa o termo da sua língua. Você só vai usar um estrangeirismo se não houver correspondente. E aí, nesse caso, ele precisa vir entre aspas, ok? Neologismo. O neologismo é a criação de uma palavra nova. Ou seja, você tem ali uma palavra que não existia. E ela pode se dar por meio da criação a partir de uma outra palavra que já exista. Ela pode se dar na fusão de uma palavra que já existe com o acréscimo de sufixos e trazer uma informação que não existia, sufixo, prefixo, enfim. Eu posso juntar duas palavras que existam e formar uma terceira, que até então não existia. Ou eu posso pegar radical com um prefixo que não se combina, mas que passa a combinar naquele contexto, tá? Peguei aqui um exemplo de Manuel Bandeira que caracteriza esse uso do neologismo. Beijo pouco, falo menos ainda. Mas invento palavras. Se ele inventa palavras, ele faz neologismo. Que traduzem a ternura mais profunda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar. Repara, a gente tem a palavra ter, que é um pronome oblíquo átono, e a gente tem a palavra adorar, que é um verbo. Só que ele juntou tudo. Intransitivo. E ele diz intransitivo, ou seja, não pede complemento, porque o verbo adorar é transitivo direto, porque quem adora, adora algo ou alguém. Tanto que, né, a gente ligaria ali o ter. Adoro ter. Mas aqui ele juntou tudo, é uma palavra só. Te adoro, Teodora. E aí ele brinca ali com essa sonoridade do te adoro, Teodora, com a proximidade entre elas, para criar uma nova palavra. Então, é um neologismo nesse caso, ok? Preciosismo. O preciosismo faz uso de palavras que existem na nossa língua. É a ideia da sofisticação, para embelezar o texto, para trazer a ideia de um texto muito enriquecido, fazer o abrilhantamento do texto, diferente do arcaísmo. Aqui também prejudica o texto, como a gente já viu no primeiro momento. Ou seja, eu não posso fazer isso. Olha esse exemplo. Na pretérita centúria, meu progenitor presenciou o acasalamento do astro-rei com a rainha da noite. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, no século passado, meu avô presenciou o eclipse solar. Muito mais óbvio, muito mais claro, muito mais objetivo, muito mais sucinto e, ao mesmo tempo, menor. Ou seja, sem ficar floreando demais o texto aí. Não use palavras difíceis, ok? Queísmo é o uso exagerado de que no seu texto, como se o que fosse um conectivo ligando tudo. Ele prejudica a progressão, a fluidez do texto. A educação é a ação que as gerações adultas exercem sobre as gerações que ainda não desenvolveram os estados físicos, intelectuais, morais que serão exigidos pela sociedade. Um período e 3 queis. Reescritura tirando esse excesso. A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as que, uma vez, ainda não desenvolveram os estados físicos, intelectuais, morais exigidos pela sociedade. Saímos de 3 ocorrências para uma única ocorrência. Então, apagar o uso excessivo de que é importante para a clareza do seu texto também, tá? Anacoluto. O anacoluto é quando eu tenho um elemento que não tem função sintática, porque ele rompe com a estrutura da frase. Ele não estabelece relação com nenhum termo da frase. No entanto, em relação ao significado, ele é importante. Porque algum outro termo só faz sentido porque essa palavra está ali, ou essa expressão. Eu, toda vez que chego, você me enche de abraços.
Então, esse eu não tem função nenhuma, porque o sujeito é aqui, ó, você me enche de abraços. Aquele eu fica sem função sintática. Essa é a definição de anacoluto. É um termo que não tem função sintática na oração, mas é importante para a construção do sentido, para o reforço. Meu pai, as leituras deixavam-no acordado a noite toda. Tira meu pai. As leituras deixavam-no acordado a noite toda. Deixavam quem acordado? Esse no só faz sentido porque eu tenho meu pai. Mas ele fica sem função sintática. Então, ali é um elemento que está só para a questão semântica realmente, mas não tem nenhuma relação de estabelecimento, né, de análise sintática com os outros termos. Belezinha? Bem, reparem aqui, ó. Diante dos enunciados que seguem, analise-os apontando qual o vício de linguagem predominante nestes. Peguei o ônibus correndo. O que acontece aqui? O ônibus estava correndo ou eu estava correndo? Então aqui eu tenho duas possibilidades de, né, interpretação. Caracteriza uma ambiguidade, tá? Por estar inconsciente, não entendi o que realmente quis dizer. Contudo, possivelmente, conversaremos depois. Reparem que a palavra inconsciente, realmente, possivelmente, se manifestam ali, trazendo um final idêntico, caracterizando um eco, tá? Aquele ambiente é bastante aconchegante. Que tal fazermos um happy hour ou talvez um breakfast? Ou seja, expressões de outra língua na nossa comunicação, o que caracteriza um estrangeirismo. Na geladeira há sanduíches de mortandela. Coloque-os na bandeja e sirva aos convidados. Ou seja, a palavra mortandela teve a sua estrutura alterada, é mortadela, ok? Logo, é um barbarismo. Durante o evento, não vi ela em nenhum instante. A gente viu um caso parecido. E nesse caso que a gente falou, era um solecismo. Aqui a gente também tem um solecismo, mas ele não é só um solecismo. Por que não é só um solecismo? Ele é solecismo porque eu tenho o uso de um pronome ocupando o lugar de um complemento, mas ele é também uma cacofonia, porque quando eu junto vi com ela, vira viela. Então tomem cuidado aí, porque aqui a gente tem dois casos. Vi ele não casa cacofonia, tá? Suba lá em cima e pegue as encomendas para mim. Se vai subir, é lá em cima. Então, nesse caso, um pleonasmo. Belezinha? Bem, vem aqui comigo no quadro, por favor. Espero que vocês tenham compreendido essas questões da aula de hoje. Mas se tiver ficado alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @FelipeMorasProf. Manda a dúvida para mim, que na primeira oportunidade terei o maior prazer em poder ajudá-los, tá? Para que a gente não use nunca mais vício de linguagem. Beijo, galera. Valeu. Tchau, tchau. Um bom término de Terça da Resistência. Valeu, Juan. Valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.